Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Professor Ari Cardoso, de novo com mais uma aula de português. Aquela aula que eu fico ansioso para estar aqui na segunda-feira falando com você. E eu espero que você esteja aí todas as segundas-feiras esperando pela nossa aula, porque eu faço com muito carinho. Hoje nós vamos falar de sinais de pontuação. Algumas aulas nós já falamos aí de consumismo, consumo consciente. Agora que você já está bom em economizar, em cuidar do planeta, vamos para uma aulinha de gramática hoje. Sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação? Lembrou, né? Ponto, ponto de interrogação, exclamação, vírgula. Eles são marcações que nós utilizamos para dar ritmo à leitura. Quantas vezes a professora pediu para ler um livro e a gente começou a ler e falou, peraí, respira, vamos ler com pontuação. Por quê? Porque o texto ele tem um ritmo. O texto, quando alguém escreve, ele espera que esse texto seja lido e para ele ser bem entendido, ele precisa seguir uma marcação, ele precisa seguir um ritmo. E esse ritmo, ele é dado pelos sinais de pontuação. Onde que eu dou pausa mais forte, onde que eu dou uma pausa mais fraca, é pergunta, é exclamação. Viu? Vamos lá. Vamos aprender alguns sinais. Ponto final primeiro. Para que a gente usa um ponto final? Quando a gente encerra uma frase declarativa. O que é uma frase declarativa? Eu vou à escola. Pronto, declarei. Eu não vou à escola. Declarei também. Isso são frases declarativas. Exemplo, olha aí. Pedro foi à aula. Maria não estava em casa. Duas frases declarativas. E a gente usa também o ponto final em abreviações. Como assim, Ari, abreviações? Se eu vou escrever lá, se eu não quiser escrever exemplo, por exemplo, aí eu ia escrever X, vou colocar um ponto final, para você saber que aquele X ele não é uma palavra, ele é uma abreviação de uma palavra. Então, toda vez que a gente deixa de escrever uma palavra, por exemplo, página, eu não quero escrever página, aí eu ponho lá P-A-G e um ponto final. Porque quem olhar não vai falar, que palavra que é essa aqui? Pague. Que palavra é essa? Não, não é palavra, isso é uma abreviação, isso é uma redução de uma palavra maior. Como que a gente sabe disso? Porque tem um ponto final marcando. Beleza? E o ponto de interrogação? O ponto de interrogação, ele é usado em perguntas diretas. O que é uma pergunta direta? É uma pergunta que tem entonação de pergunta. Eu posso falar, o que seria uma pergunta não direta? Só para vocês não ficarem curiosos. Eu não sei por que você faltou ontem. Quando eu falo, eu não sei por que você faltou ontem, provavelmente você vai dizer, professor, eu estava doente, professor, eu fui viajar. Eu não fiz uma pergunta, eu só afirmei que eu não sei por que você não veio ontem. Mas você entende que tem que me responder. Isso é uma pergunta que não é direta. O que é uma pergunta direta? É uma pergunta normal. Pedro foi à aula? Viu a diferença? A primeira era Pedro foi à aula. Pedro foi à aula? Imagina que você chega para alguém, você escreveu, foi lá e escreveu. Você quer saber se o Pedro foi à aula. Aí você escreveu e pôs um ponto final. Aí a pessoa vai pegar, vai olhar assim, tá, o Pedro foi à aula, beleza. Pronto. Ele não vai te responder. Agora, você quer uma resposta, você não sabe que o Pedro foi à aula, você quer saber se ele foi? Você põe interrogação. A pessoa vai pegar o seu texto e vai ler, Pedro foi à aula? Tá, deixa eu responder aqui. Foi ou não foi. Viu? É a interrogação que marca a pergunta. Tem até línguas estrangeiras, igual espanhol, por exemplo, que eles põem uma interrogação antes da frase e no final da frase. Tem línguas que são assim. No português, a gente põe interrogação no finalzinho da frase, para saber que é pergunta. Ponto de exclamação. Para que serve um ponto de exclamação? Para quando a gente quiser colocar emoção na frase. Eu quero colocar emoção, eu quero dizer que aquela frase foi dita com mais ênfase,
Eu quero que na hora que uma pessoa leia o meu texto, que ela fale aquela frase com mais emoção. O que eu faço? Eu ponho um ponto de exclamação. Quer ver, ó? Eu falo assim, que dia lindo. Não é assim que eu vou ler essa frase. Eu falo assim, ó, exemplo, que dia lindo. Não, exemplo, que dia lindo. Por que eu falei isso, que dia lindo, com toda essa emoção? Porque tem um ponto de exclamação, e esse ponto de exclamação ele me diz, olha, na hora de ler esta frase, você tem que ler esta frase com emoção. Beleza? Bom, agora, vamos aprender aí. Não sei se vocês já viram em história em quadrinho, por exemplo, se vocês já viram aí em textos. Olha aí, você gosta mesmo de sorvete? Eu li sem entonação, tá? Tem uma interrogação e tem uma exclamação. Por quê? Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, você gosta mesmo de sorvete? Aí é só interrogação. Viu? Só que não é assim que a pessoa falou. Ela não chegou para outro e falou, você gosta mesmo de sorvete? Não, ela chegou e falou, você gosta mesmo de sorvete? Ela falou, ela fez uma pergunta e ela fez pergunta com emoção. Então ela fez pergunta, eu ponho interrogação. Foi com emoção, eu ponho exclamação. Viu? Eu falo assim, olha, você veio, afirmei, você veio. Se eu quero perguntar, você veio? Interrogação. Agora, se eu quero falar com você veio? Aí é interrogação mais exclamação. Tá vendo? E tem vezes que a pessoa lá numa história em quadrinho, ela quer dar uma ênfase muito grande, ela coloca vários pontos de exclamação. Então começa a olhar as histórias em quadrinhos que você lê, né? Eu recomendo para vocês aí Menino Maluquinho, as histórias do Maurício de Souza. Você vai ver que em muitos casos você tem aí interrogação com exclamação, para você entender que naquela pergunta o personagem ele falou com emoção. Reticências. Para que servem as reticências? As reticências elas indicam que a frase foi interrompida. Eu começo a falar para você assim, ó, eu vou dizer que a Maria estava em casa. Mas eu falo, então, Maria estava em casa. Viu? Aí eu falei, eu estava duas vezes, né? Mas parou para pensar. Eu falo, gente, a Maria estava... Viu? As reticências entram, por quê? Para você entender que a hora que alguém falou essa frase, ele ia continuar. O que poderia ser feito ali? Maria estava... Aí as reticências, depois, em casa. A hora que a pessoa lembrou. Então, vai indicar que a pessoa parou para pensar. Ou seja, a frase, ela foi pausada. E depois ela continua. Pode indicar que aquela frase foi pausada ali, por quê? Porque a pessoa não quis terminar o texto. Ela quer que o leitor crie uma expectativa e fique imaginando o que aconteceu depois. Então ela deixa as reticências para mostrar que aquele texto continua. Você já deve ter visto alguns filmes, desenhos, aparecem continua e que aparecem reticências. O continua já diz continua. As reticências reforçam isso. Pode acontecer também, por exemplo, num texto de teatro, você tem um personagem que está falando e o outro personagem interrompe, aí o personagem que está falando ele vai dizer assim, olha, eu queria te dizer, aí vem reticência. A outra fala, para. Olha, eu queria te dizer, para. Então ele foi interrompido e ele ia continuar a frase. As reticências marcam isso. Então as reticências vão dizer, olha, essa frase deveria ser continuada. Essa frase não foi terminada. Vamos lá. A vírgula serve para indicar uma pausa curta na frase. Pausa curta. O ponto final, ele encerra a frase. Você pode encerrar a frase com ponto final e começar uma outra. Ou você pode começar um parágrafo, você pode ir para a linha de baixo. A vírgula não. A vírgula você faz uma pausa, respira e continua a frase. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Pedro, vem aqui. Olha o exemplo de vírgula. Pedro, vem aqui. Maria saiu cedo, mas chegou tarde. É diferente. Se eu falasse, Maria saiu cedo, mas chegou tarde. Aí seria um ponto final.
Mas a minha frase é: Maria saiu cedo, mas chegou tarde. Pedro, vem aqui. Essa pausa aí é interessante, essa do Pedro vem aqui, porque é a pausa para o Pedro ouvir. Você chega e fala assim: Pedro, vem aqui. É a pausa para o Pedro falar oi, ou para ele prestar atenção em você. Viu? Então a vírgula ela serve para que você faça uma pequena pausa, tá? Não é, a gente não pode pensar, todo lugar que eu fizer uma pausa eu ponho uma vírgula, é o contrário. Todo lugar que o autor do texto colocou uma vírgula é porque ele quer que você faça uma pausa. Existem muitas regras de colocação de vírgula que por enquanto a gente não vai ver. E o travessão? Travessão é aquela linha que tem lá no texto. Lembrou? Ah, você lembrou que é quando tem uma fala de personagem, né? O travessão, ele serve para indicar fala de personagem no texto. E toda vez que você mudar, toda vez no texto, que a gente muda a pessoa que está falando, tem que colocar um travessão. Como assim? Maria saiu de casa naquele dia pela manhã. É o narrador falando. Encontrou a sua amiga Joana. Então Maria disse, agora não é o narrador que vai falar mais. Agora quem vai falar é a Maria. Eu ponho travessão. Oi, Joana, tudo bem? Aí quem vai responder embaixo? A Joana. Aí eu ponho outro travessão, porque era a Maria que estava falando, agora a Joana que vai falar. Então toda vez que eu troco a pessoa que fala no texto, eu coloco um travessão. Bom, o travessão serve também para a gente separar uma explicação. Mas isso a gente vê também mais para frente. Por enquanto, só travessão em falas. Olha aí, o exemplo. Maria, vem aqui, por favor. Este travessão, ele marca que isso é uma fala de um personagem dentro de um texto. Aqui, ó. Maria chegou a casa e não encontrou seus chinelos. Mãe, onde estão meus chinelos? Filha, eu acho que... Já achei, mãe. Que bom, filha. Vou ler de novo o texto. Eu tentei aplicar os sinais de pontuação. Olha a afirmação. Maria chegou a casa e não encontrou seus chinelos. Ponto final. Aí a Maria gritou, ó, ponto de exclamação, mãe! Aí ela fez uma pergunta com emoção. Onde estão meus chinelos? A mãe disse, filha, eu acho que... Já achei, mãe. Olha as reticências aí. Filha, eu acho que... A mãe ia falar, eu acho que os seus chinelos estão... Aí a Maria já interrompeu a mãe e falou, já achei, mãe. Viu? Que bom, filha. Então ali dá para entender a entonação da leitura deste texto. Deixa eu fazer uma outra leitura para a gente já fechar. Maria chegou a casa e não encontrou seus chinelos. Mãe, onde estão meus chinelos? Filha, eu acho que... Já achei, mãe. Que bom, filha. Viram? Assim que a gente usa a entonação com os pontos, com os sinais de pontuação. Bom, essa foi a nossa aula sobre sinais de pontuação. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Vão dar uma melhorada na leitura. Vou até propor aí algo para vocês. Pega um texto pequeno, leia sem pontuação. Se você conseguir, até grava. Põe lá para gravar e lê o texto sem pontuação. Depois volta e lê o texto com pontuação. Você vai ver a diferença. Você vai cansar muito sem pontuação. E você também, o seu texto sem pontuação, ele vai ficar ruim de ouvir. Ele com pontuação, não, ele fica legal de ouvir. Tá bom? Gostaria de deixar aquele meu recado de toda segunda-feira para vocês, que é, continuem se cuidando das pessoas de quem você gosta. A pandemia vai passar e nós vamos estar todos bem aqui e já de volta à sala de aula, que é o lugar que a gente gosta. Fiquem com Deus e até a próxima segunda.